Então, mais uma vez, muito boa noite a todos, né? Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo da noite. A live do GESCOM, do Grupo Espírita Senhora da Conceição. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, o GESCOM está promovendo, né, uma live, uma forma de estarmos juntos, mesmo à distância, né, nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Juntos em pensamento, em ideal, em vibrações. Para nós é muito bom. Então, para iniciar o nosso estudo, antes de iniciar o nosso estudo da noite, que foi o tema que nos foi passado, saúde no mundo de regeneração. É um tema muito importante, é um tema maravilhoso de se estudar, né? Eu aconselho a todos que possamos buscar palestras, né? Possamos buscar aí na internet livros que falem sobre esse tema. É muito interessante. Nós vamos tentar passar um pouquinho, né, do que nós podemos aí estar estudando e lendo. Então convido a todos nesse instante para que nós possamos unir os nossos pensamentos mais uma vez ao alto, ao Pai de amor e bondade. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que à distância, mas sabendo que o nosso pensamento nos une. Agradecer por tudo que Ele tem nos concedido, tudo que Ele tem nos dado, né? Que tudo é através da concessão do nosso Pai para o nosso aprimoramento. Por isso agradecemos, Senhor, e rogamos a espiritualidade maior que esteja conosco nessa noite, para nos orientar, para poder nos orientar a passar da melhor forma possível o tema da noite. Nós agradecemos ao Pai, à espiritualidade maior, ao nosso Mestre amado Jesus, por tudo que tem nos concedido. Que assim seja. Muito bem, então, como eu já havia falado, né? Durante a prece, a gente está vendo aí, mais pessoas estão entrando na live. Nosso tema da noite, saúde no mundo de regeneração. Então, antes de entrar, né, nesse tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Cada um vai responder, né, para si mesmo, não precisa estar teclando, né, podendo responder aí na live, não. Vai ser uma pergunta, né, cada um vai responder individualmente para si mesmo. Se hoje lhe fosse feita uma pergunta, né, e você pudesse escolher, né, a pergunta seria a seguinte: o que você escolhe hoje? Você poderia escolher, né? O que você escolheria? Você pode escolher estar doente, ter saúde ou não ter saúde. Qual a sua escolha? Cada um vai responder aí para si mesmo, cada um vai fazer essa pergunta para si e vai ter a sua resposta, né? Fosse-lhe perguntado, você hoje pode escolher entre ter saúde e não ter saúde. O que você escolheria? Né? Então, cada um responde para si aí. Mas por que dessa pergunta no início do estudo? Na realidade, saúde é uma escolha. Né? Por mais que a gente... eu acredito que todo mundo fez uma escolha só, né? Claro que nós vamos escolher, né? Se nos fosse perguntado o que eu quero, ter saúde ou não ter saúde? Acho que, lógico que é unânime essa resposta aí. Né? Todos vão responder, eu quero ter saúde, né? Mas essa pergunta eu fiz por quê? Porque na realidade a saúde é uma escolha. E nós vamos tentar passar durante o estudo, né, a resposta dessa pergunta, o porquê que saúde é uma escolha. Será que realmente nós podemos escolher? Né? A Organização Mundial de Saúde fala para nós que saúde é o completo bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo. Né? Então, saúde não é considerável só não estar doente. A organização, está tão falada, a OMS, nesses tempos de pandemia, né? Fala para nós que saúde não é só não estar doente. Saúde é o completo bem-estar físico, social, né, e psicológico da pessoa. É o bem-estar global do indivíduo. Não adianta eu estar bem só fisicamente, mentalmente. Muitas vezes a gente vê
né, aquela menina saindo da academia, né, toda saradona, o cara lá todo saradão saindo da academia, o atleta, o jogador de futebol, todo aquele corpo físico atlético, fala assim, esse cara é saudável. Mas perante a OMS, né, saúde não é somente isso. Né? Então nós temos que estar num estado global de saúde, física, mental e social. O bem-estar no meio social, no meio familiar, em seu relacionamento individual com as pessoas, com seu cônjuge, né? Isso tudo faz parte desse quadro de saúde. E a ONU vem corroborar com a OMS, né, reforçando esse conceito, apontando para nós 4 condições mínimas para que o Estado assegure, olha só que interessante, para que o Estado assegure o direito à saúde ao seu povo. Então, a ONU, né, reforça o que a OMS já nos diz e aponta 4 condições para que o Estado dê o direito de saúde ao seu povo, que são a disponibilidade financeira, ou seja, todo indivíduo tem que ter disponibilidade para poder buscar saúde, acessibilidade, né? Nós temos que ter condição de ter acesso à saúde, aceitabilidade, né? O indivíduo tem que ser aceito, tem que ter aceitabilidade para poder ter saúde, né? E principalmente qualidade do serviço de saúde pública do país. Ou seja, então a ONU reforça o que a OMS diz e fala que o Estado tem que dar essas 4 condições mínimas para que o cidadão tenha direito à saúde. E no Brasil, nós tivemos assegurado o direito de saúde, mais precisamente na última Constituição, na Constituição de 1988, foi assegurado ao cidadão brasileiro totalmente a condição de saúde. Ele tem que ter acesso, né, à condição de saúde. Antes disso, nem todos tinham essa acessibilidade direta, né? Só aqueles que tinham carteira assinada, alguns grupos seletos, tinham o direito, né, à acessibilidade à saúde. E através da Constituição, que foi um marco para a saúde no Brasil, né, vamos há de convir que, né, isso aí, se o país segue à risca ou não segue à risca, é outros 500. Mas que foi assegurado ao cidadão esse direito de saúde pela Constituição, foi assegurado, né? Então, depende aí dos presidentes, do Estado, daqueles que estão dirigindo o nosso país, cumprir essa designação da Constituição. Mas nós não estamos aqui para falar de OMS, tão falar da OMS nesses tempos de pandemia, né? Nós não estamos aqui para falar de OMS. Nós estamos numa live espírita, do Grupo Espírita GESCOM, né? O tema da noite, saúde em tempos de regeneração. Sabemos que estamos mudando de plano de prova e expiação para planeta de regeneração, estamos em transição, né? Já passamos por uma transição de planeta primitivo para planeta de prova e expiação e já estamos fazendo outra transição, que é para planeta de regeneração. E o que o Espiritismo vem falar para nós? Na realidade, o Espiritismo vem completar ainda mais esse quadro, né? essa discriminação que a OMS dá para nós. O Espiritismo amplia a visão, né? A OMS fala para nós que saúde, define como saúde o bem-estar completo, físico, mental, né? E social. O Espiritismo fala para nós que saúde é o estado de completo bem-estar biopsicossociológico e espiritual. Ou seja, ele complementa o que a OMS já fala para nós, né? E fala para nós que saúde é o completo bem-estar biopsicossociológico e espiritual. Ou seja, ele leva em consideração os fatores biológicos, os fatores psicológicos, os fatores sociais e os fatores espirituais. Esses fatores vêm contribuir diretamente no aprimoramento espiritual, no crescimento do espírito, enquanto encarnados aqui na Terra, né? E nós vimos que a OMS, a ONU, vem falar para nós, a própria Constituição fala para nós que saúde é um direito, né, do povo, é um direito do cidadão, é um direito de nós que estamos aqui encarnados, né? Mas o Espiritismo completa ainda mais. Ele fala que é um direito, mas que também
é um dever de cada um de nós. Nós temos o dever de cuidar da nossa saúde, de cuidar de tudo aquilo que nos foi dado. Ou seja, saúde é também uma conquista individual de cada um de nós. E devemos, primorar por essa saúde. E segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença ela está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma. Olha que interessante. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma. André Luiz explica no livro Ação e Reação que karma designa causa e efeito, porque a toda ação corresponde uma reação. Muitas vezes a gente acha assim, não, isso foi designado como castigo, é o meu karma passar por isso. Na realidade, estamos sendo regidos pela lei de ação e reação. A cada causa, um efeito. A cada causa positiva, um efeito positivo. A cada causa negativa, um efeito negativo. E segundo esse princípio dessa lei de ação e reação, de causa e efeito, temos que dar conta de tudo aquilo que recebemos do nosso Pai. Está diretamente ligado a dar conta de tudo aquilo que Deus tem nos concedido aqui na Terra. Vamos ter que dar conta de todos os empréstimos que Deus nos fez. Dos nossos patrimônios materiais, da nossa inteligência, do nosso tempo, principalmente do nosso tempo, que muitas das vezes malbaratamos, usamos mal usado esse nosso tempo, as nossas afeições, teremos que dar conta dos nossos títulos. E interessante, a gente está vendo nesse tempo de pandemia, pessoas que têm a oportunidade de usar os títulos, o poder que têm em bem ao bem da humanidade, ao bem do próximo, para promover a saúde pública, estão usando mal usado os títulos que lhes foram conferidos. E isso, com certeza, estão usando mal. Qual que vai ser a reação? É a lei de causa e efeito. Vão ter que resgatar. E muitas vezes vamos lá e falamos assim, não, Deus está me castigando, isso é Deus não mata, mas castiga. O que eu fiz para merecer tudo isso? E a gente sabe que não é à toa o que a gente está passando. E além de tudo isso que nós estamos falando, que vamos ter que prestar conta do empréstimo que Deus nos deu, temos que prestar conta também deste corpo físico que nos é dado como empréstimo. Principalmente o corpo físico que nos é dado como primeira casa, primeira morada do Espírito aqui na Terra. Deus nos concede o nosso corpo físico como empréstimo para a morada do nosso Espírito. E nós temos o dever de mantê-lo com saúde, saudável, para que o nosso espírito também possa estar saudável, certo? Então, nós vamos começar a contar uma história para começarmos a entender essa lei de causa e efeito, essa lei de escolha, que nós temos a escolha, que podemos escolher em ter ou não ter saúde, e como que vai funcionando isso aí. Nós vamos aproveitar os escritores espíritas, os espíritos que nos trouxeram através de médiuns, esse estudo, para poder tentar passar para vocês sobre saúde do corpo físico, saúde, a importância da saúde em nosso aprimoramento espiritual. Nós vamos contar a história do Dr. Bernie Siegel. Dr. Bernie é um médico americano, oncologista, certo? Ele também é escritor, vários livros, já traduzidos para o português. O livro Paz, Amor e Cura, e o livro Amor, Medicina e Milagres. Não li os livros, mas eu vi alguns trechos dele para a gente poder estar trazendo. É muito interessante, está na internet, quem quiser buscar também. Então a história do Dr. Bernie, ele conta que tratou de uma senhora com problemas de câncer de mama. Fez todo o tratamento dela e ela obteve a cura. Passado 2 anos,
a paciente volta ao seu consultório e novamente com problema de câncer de mama. Dr. Berni, apesar de não ser psicólogo, não ter especialidade para isso, ele chama a paciente em seu consultório e começa a investigar, começa a perguntar como é que tinha sido a vida dela, quando ela estava com câncer, quando ela estava sem o câncer. E ele descobre uma coisa muito interessante. A paciente vira para ele e fala para ele, quando eu tinha câncer, era muito bom. Meu marido chegava em casa mais cedo do serviço, ele sempre trazia para mim uns quitutes, uma caixa de bombom, flores, me ajudava nas tarefas diárias, nas tarefas da cozinha, nas tarefas da casa, colocava o lixo para fora. Meus filhos ligavam para mim todo dia, às vezes de manhã, à tarde e à noite, para ver como eu estava. Meus vizinhos não passavam um dia sem ir à minha porta. Alguns até me ajudavam nas tarefas do jardim, auxiliando, junto com as minhas flores, com o meu jardim. Dr. Bernie Siegel, ele chega à conclusão que a volta da doença daquela senhora tinha sido uma carência afetiva muito grande. Ela tinha a necessidade incrível de chamar a atenção, de ser amada incondicionalmente. Ela queria que se fosse voltada para ela todas as atenções. Necessidade de ser importante, fuga de não ser o centro das atenções. Ou seja, isso voltou inconscientemente, que se fosse perguntado para ela se ela gostaria de ter câncer novamente, com certeza ela diria que não. Mas inconscientemente ela buscou na doença essa fuga novamente. Esse foi um dos casos que a gente vê que acontece muitas vezes com a gente. Procuramos, buscamos, por causa da nossa carência afetiva, nos melindramos para poder chamar a atenção das pessoas. Tá certo? Nós vamos contar um outro caso. Então a gente viu aí uma forma que as pessoas muitas vezes ficam doentes, às vezes inconscientemente, buscando chamar a atenção, utilizando isso como fuga, acabam se prejudicando aí e prejudicando o seu corpo físico. O segundo caso que nós vamos trazer é o caso de Segismundo. Muitos de nós já conhecemos, em Missionários da Luz, André Luiz. Conta para nós que Segismundo, por causa de Raquel, tirou a vida física de Adelino com um tiro, que atingiu a vítima na altura do coração. Na vida atual, ou seja, na outra reencarnação de Segismundo, ele nasce como filho de Adelino e Raquel e traz na formação do corpo físico o problema cardíaco que se manifestou mais tarde como doença do tônus elétrico do coração após os 40 anos de idade. Então, é a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Adelino, por causa de Raquel, deu um tiro, Segismundo, por causa de Raquel, deu um tiro em Adelino, no coração. E aquilo fica marcado. Não adianta. Nós, quando magoamos alguém, quando ferimos alguém, estamos ferindo a nós mesmos, estamos prejudicando a nós mesmos. Porque ferimos o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito. Quando formulamos energias negativas, quando impulsionamos esse tipo de energia contra as pessoas, estamos prejudicando a nós mesmos, através de a lei, ação e reação. Ou seja, a própria consciência dele cobrou. Isso ficou marcado em seu perispírito. Nós vamos falar mais aqui na frente. Ficou marcado em seu perispírito. E ele veio na sua reencarnação com um problema que, mais ou menos na idade que ele tinha causado, veio aparecer em seu corpo físico como resgate, a sua própria consciência cobrando, e veio prejudicar o seu corpo físico nessa encarnação. Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. A percentagem quase total das doenças humanas tem origem em nosso psiquismo, na nossa mente.
Nós vamos falar sobre isso, né? Ou seja, nós causamos o nosso próprio mal. Deus nos criou simples e perfeitos, imagem à sua semelhança. Nós que vamos por estradas errôneas, vamos buscando sentimentos negativos, e esses sentimentos geram energias negativas que estão ficando marcadas em nosso organismo. E muitas das vezes, né, como diz a espiritualidade, percentagem quase total. E nós temos também problemas de enfermidades através da hereditariedade, que muitas vezes, através do planejamento da nossa reencarnação, a espiritualidade vê a necessidade de buscarmos esses problemas de doença através da hereditariedade como resgate, né? Como para buscar aquilo que necessitamos corrigir em nosso espírito. Assim, o orgulho, a vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da alma que geram perturbações e doenças em nossos envoltórios, quer dizer, no corpo espiritual ou perispírito e no corpo físico. Então, orgulho, vaidade, inveja, a ira, a raiva, preguiça, isso vão gerando energias negativas que vão contaminando o nosso corpo perispiritual. Nós temos o corpo material, o corpo perispiritual e espírito. O perispírito é um corpo semimaterial, né, que reveste o nosso corpo espiritual. E quando geramos esse tipo de energia negativa, né, energia por causa do orgulho, por causa de todos esses sentimentos negativos, nós estamos criando energia negativa e maculando o nosso perispírito. E isso vai refletir em nosso corpo físico, né? Aqui fala o seguinte, que o psiquismo é a força inteligente que comanda ou pode comandar e orientar a energia magnética que possuímos. Todos nós possuímos energia, nós somos energia, possuímos energia em nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, né? E o psiquismo, através da nossa mente, é que nós vamos controlar essa energia que nós geramos. Quando geramos uma energia negativa, essa energia percorre todo o nosso organismo para depois sobressair de nós. E enquanto essa energia percorre nosso organismo, ela vai prejudicando todo o nosso corpo, né? Assim, no estudo de toda doença, é preciso levar o perispírito em consideração, mesmo porque a cura do corpo físico está diretamente subordinada à cura desse envoltório espiritual. Então, em toda doença do nosso corpo, temos que levar em conta o nosso corpo perispiritual. Lá no GESCOM, nas palestras, algumas das vezes nós comentamos, nós damos muito exemplo disso lá em Palmelo, na cidade de Palmelo, uma cidade que é praticamente toda espírita, uma cidade que trabalha toda em conjunto em prol do bem-estar das pessoas. Muito interessante. Magda já teve a oportunidade de ir lá em Palmelo, né? Então os evangélicos, os católicos, os espíritos, eles trabalham em conjunto, auxiliando as pessoas. Então a gente chega em Palmelo, né? Magda já esteve lá, chega em Palmelo para poder fazer um tratamento espiritual. A gente passa pela sala de raio-x. O que seria essa sala de raio-x? São médiuns, né, cuja mediunidade tem a condição de perceber o seu perispírito, de visualizar o seu perispírito. E ele vê, aquele médium vê manchas em seu perispírito, ou seja, aonde precisa ser feito o tratamento para que você possa obter a cura, ou quando não, e muitas das vezes também essa doença ainda não está na hora de ser curada, porque ela serve de como um auxílio no nosso aprimoramento espiritual. Então, esses mentores de luz, esses médiuns, eles veem, visualizam essas manchas em nosso perispírito, né, e vão fazer o tratamento através de imposição de mão, passes magnéticos, né, vão emanar energias para que possam ser dissipadas do corpo perispiritual essas energias negativas que vemos acumulando através desses sentimentos negativos. Mas então, Selmar, quer dizer então que se eu tenho essa doença, se é o meu karma, se conforme a lei de ação e reação,
eu vou ter que passar por isso, eu vou ser obrigado a passar por isso. Interessante que eu demorei até um pouco de entender, né, isso aí. Porque, para mim, através de alguns estudos que a gente teve, a lei de olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, se eu cortei uma mão, eu tenho que ter a mão cortada. Se eu matei com tiro, eu tenho que ser morto como tiro, né? Ou seja, essa lei de causa e efeito. Então, Paulo vem para nós abrandar, vem iluminar o nosso caminho através dessa frase que é maravilhosa e que eu demorei a entender. Através dos estudos lá no GESCOM, é que a gente vem entender. Paulo fala para nós o seguinte: o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, através do amor, através do aprimoramento, quando eu não tiver mais a necessidade de passar por aquela doença, por passar por aquele mal, né? De sofrer aquilo que eu fiz sofrer através do entendimento, quando eu tiver completamente com o amor, com essa lei que o nosso Pai maior designou para todos nós, né? Em nossos corações, se nós tivermos ela no nosso coração, né? O amor cobre a multidão de pecados. Por que eu vou ter que passar por um sofrimento se eu já entendi? Se através do amor ao próximo, eu já entendi, eu já compreendi que eu não tenho essa necessidade de sofrer, né? Ou seja, mas enquanto essa lei, esse sentimento sublime, o maior dos sentimentos, não estiver incutido em meu coração, eu ainda terei que passar, né, por aqueles percalços através da lei de ação e reação. A prática do amor, começando pelos nossos pensamentos e sentimentos, nos propicia a oportunidade de aprender e crescer com os nossos erros. A prática do amor, né, nos propicia a oportunidade de aprender e crescer com os nossos erros, sem passarmos com tanta intensidade pelo sofrimento. Ou seja, através do amor, eu vou minimizar, né, muitas das vezes esse sofrimento. Né? Muitas vezes, até por minha causa mesmo, para poder eu me ver livre daquele sofrimento que eu causei, e às vezes eu já compreendi, eu já entendi. Mas às vezes, para meu desencargo de consciência, vamos dizer assim, eu ainda quero passar por isso. Mas, né, sem passarmos com tanta intensidade pelo sofrimento. André Luiz fala para nós o seguinte: se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, e alimenta paixões, ódio, inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando-o com essas emissões mentais e podendo levar até a doença. Primeiro, o que André Luiz fala? Se não conseguimos ainda disciplinar, né? Aquilo que Emmanuel fala para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Temos que disciplinar, temos que ter equilíbrio com as nossas emoções. Muitas das vezes os sentimentos não é que sejam sentimentos negativos para prejudicar outra pessoa, né? A ansiedade, né? As preocupações sem necessidade vão prejudicando o nosso corpo físico. E muitas das vezes, quando estamos gerando essas energias de ódio, inveja, ideias de vingança, vamos nos sintonizar, entrar em sintonia com irmãos que estão vibrando na mesma sintonia, vibrando nas mesmas energias negativas. Eles vão chegar mais perto de nós. E nós vamos, por sintonia, como se fosse uma simbiose, nós vamos adquirir algumas doenças ou sentir algumas coisas que esses mesmos irmãos que estão sentindo, mas que por sintonia chegaram perto de nós. Olha que interessante, muitas vezes a gente vai ao hospital ou vê pessoas que vão ao hospital, fazem consulta, tiram radiografia e a medicina não acha nada. Não, você não tem nada. Nós já fizemos todos os exames, deu tudo negativo, o raio-x não apareceu nada, isso deve ser uma virose, uma indisposição, né? E muitas vezes o médico nos aconselha a procurar um psicólogo, né? E na realidade temos que realmente fazer isso, procurar auxílio,
né, fora da medicina, procurar um auxílio que vai nos ajudar a restabelecer a nossa saúde física, psicológica e social, né? E, como diz o Espiritismo, também espiritual. Então, se temos profissionais que estão especializados nesse tipo de ajuda, devemos sim procurar para a nossa melhoria. E nós vamos buscar também Joana de Ângeles, que trata muito bem desse assunto e vai nos auxiliar a entender um pouco melhor, né, da saúde em nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. O porquê que nós perguntamos no início do estudo, né, se fosse perguntado, você quer ser doente ou não ser doente, quer ter saúde ou não ter saúde, né, o que você responderia? Porque saúde é uma escolha, e nós vamos começar a entender. Se nós escolhemos ficar deprimidos, nós escolhemos ficar com raiva, nós escolhemos ser egoístas, invejosos, isso é uma escolha. E esses sentimentos é que vão prejudicar o nosso corpo físico. Nós estamos entrando no mundo de regeneração. Essa própria pandemia que está acontecendo no momento é para nos mostrar o tanto que precisamos nos igualar com as outras pessoas, né? Ter o sentimento de amor para com o nosso próximo. E nós ainda não conseguimos visualizar isso, né? A necessidade de ter o nosso próximo como nosso igual. Olha só o tanto que é importante, que todos nós somos importantes, né? O gari, aquele que faz a coleta do lixo, né? O enfermeiro, o faxineiro do hospital, o guarda, o bombeiro, essas pessoas que muitas das vezes são desprezadas por algumas pessoas, o tanto que são importantes, o tanto que foram importantes nesses momentos para nós. Isso é para chamar a nossa atenção, que todos somos iguais, que precisamos compreender, todos somos iguais, estamos no mesmo caminho, estamos aqui para nos entreajudarmos. Né? Quando percebemos isso, deixaremos de ter esse sentimento de orgulho, de vaidade, né? De discriminação. Joana de Ângeles fala para nós que a sede de vingança volta-se contra o organismo físico e mental daquele que a acalenta, facilitando a instalação de úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. As angústias cultivadas podem ocasionar as crises nervosas, as enxaquecas, entre outros males. Né? Então, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, psicografado por Divaldo Franco, fala tudo isso para nós. E ela continua. A inveja, a cólera, a competição malsã provoca indigestões, hepatites, diabetes, artrite, hipertensão, entre outros distúrbios. Ou seja, muitas das vezes, né, a gente está com aquela indisposição terrível, com aquele problema, passando mal, uma enxaqueca, um problema de estômago, e não sabe por quê. Né? Mas na hora que estamos aí ansiosos, estamos procurando com esses sentimentos negativos, a gente esquece. E logo depois aparecem, porque isso vai aos poucos acumulando em nosso organismo energias negativas, energias que vão depois deflagrar em nosso organismo e causar tudo isso. E ela completa: o desamor pessoal, complexo de inferioridade, as mágoas, a autopiedade favorecem os cânceres de mama na mulher e de próstata no homem, além das disfunções cardíacas, dos infartos brutais e outras doenças. Nós estamos numa condição já de programarmos a nossa reencarnação. Junto dos mentores espirituais, no plano maior, nós programamos a nossa reencarnação. E muitas das vezes eu programo, né, uma verruguinha, a falta de cabelo, um pouco de obesidade, uma mancha, uma deficiência física. Eu programo para o meu próprio bem, para o meu próprio aprimoramento, né, para me crescer. Aí eu venho depois com desamor pessoal, complexo de inferioridade, né? Ou seja, eu mesmo escolhi
essas doenças, esses problemas no meu corpo físico, que é para o meu próprio bem, né? Para não ativar a minha vaidade, né? Para mim não ativar essas coisas que vão me levar a esses sentimentos negativos. E programei tudo isso. Quando chega aqui, por causa daquela verruguinha que eu tenho, vem o complexo de inferioridade e vem causar todos esses problemas de saúde em meu organismo. Estamos entrando no plano de regeneração. Nós já há 2000 anos Jesus veio trazer os ensinamentos de lei, de amor, caridade, de perdão, de amor ao próximo. E ainda não conseguimos, todos nós, não conseguimos chegar a esse ponto, né? Porque quando chegarmos a esse equilíbrio, né, nós conseguiremos ter um corpo físico melhor, saudável. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas, os desejos insaciáveis dão ocasião aos derrames cerebrais, aos estados neuróticos, psicoses de perseguição, etc. Então nós vemos, né, Joana de Andes traz para nós que todos esses sentimentos, contrário à lei de amor e caridade, todos esses sentimentos negativos, é que vão gerar essas doenças em nosso corpo físico. E é incrível, né? Como eu disse que nós temos energia, nós somos energia e geramos energia. E nós somos capazes de, quando chegamos perto de alguém que gera essa energia negativa, nós temos a capacidade de perceber essa energia sendo gerada por essa pessoa, né? A gente muitas vezes se sente mal, sente aquele desânimo, começa até a abrir boca, né? Ou seja, então, da mesma forma que outra pessoa causa isso em nós, nós causamos em nós mesmos esses distúrbios físicos através dessas energias negativas e causamos também em outras pessoas, né? Então temos que estar sempre atentos aos nossos sentimentos, né? É difícil? Com certeza, né? Não é muito fácil. A gente passa muitas vezes por certos momentos que nos levam a ter esses sentimentos negativos, que nos levam a gerar essas energias negativas. Mas Jesus já trouxe para nós: orai e vigiai. Nós temos que estar atentos. Nós já temos a oportunidade de compreender que esses sentimentos são negativos, produzem energia negativa e vão nos prejudicar a nós mesmos. Muitas das vezes, quando eu tenho um sentimento de vingança, de ódio, né, eu vou emitir aquela energia negativa. Mas, na realidade, o primeiro prejudicado sou eu mesmo, quando eu gero essa energia negativa. Né? Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades mais variadas. Né? E olha, hoje em dia nós temos uma tecnologia incrível. A tecnologia hoje está tropeçando cada vez mais, descobrindo, né? Mas quando consegue controlar uma doença, surgem outras mais cruéis e ameaçadoras, né? A tecnologia tem lutado com ardor para extirpar todas as doenças da face da Terra. Mas por que não consegue? Através dessa tecnologia, através de tudo isso que nós temos hoje, né, eles buscam extirpar da Terra todas essas doenças, mas por que ainda não conseguiu? A resposta é muito simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Ou seja, temos envidado esforços para curar os corpos, esquecidos que enfermo é o espírito imortal, e não o corpo que perece. Como eu disse no início, esse corpo físico, Selmar, nesta encarnação, está usando esse corpo físico. Mas eu já tive outros corpos físicos e vou ter outros corpos em novas encarnações. Né? O que vai continuar é o meu espírito imortal. O espírito é imortal. O corpo é um invólucro. É a primeira morada que nós temos quando reencarnamos, é o corpo físico. Eu estou Selmar, eu não sou o Selmar, né? Este corpo físico é dessa encarnação. O meu espírito está como Selmar nessa encarnação. Mas ele já teve outras encarnações e vai ter outras ainda que precisa, e olha que vai ser muitas, porque precisa muito se aprimorar, né? Mas então, estamos esquecidos de que enfermo é o espírito. Devemos buscar o equilíbrio, devemos buscar
sintonia com o bem, com o amor, para que também o nosso corpo possa se equilibrar. O corpo é um mata-borrão que absorve e exterioriza as chagas que trazemos na alma. Ou seja, o corpo absorve todas essas energias negativas que geramos através da nossa mente, né? Nosso espírito, através dos nossos sentimentos, gera energia negativa. O mata-borrão absorve e exterioriza toda essa energia negativa. Na pergunta 964 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: mas será mesmo que Deus atente para cada um dos nossos atos para nos recompensar ou para nos punir? Ou seja, será que Deus está atento para cada um de nós, de tudo que fazemos, né, para nos recompensar ou punir? Esses atos não são para Ele, na sua maioria, insignificantes? A espiritualidade responde para Kardec, né? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se a violais, a culpa é sua. Ou seja, Deus não profere contra ninguém um julgamento dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Deus traça para nós limites. Quando a gente avança desse limite, na realidade, muitas vezes é a consequência desse avanço desse limite, né? Deus traça um limite. Foste guloso, vou punir-te, né? Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Ou seja, tudo isso que nós passamos é resultado da infração da lei de Deus. Que lei é essa? De amor. Né? Ou seja, Deus nos dá o limite. Ou seja, eu consigo correr até tal lugar, mas eu vou me esforçar para me correr até quem é que vai me punir? Vai ser eu mesmo, porque eu excedi o limite do meu corpo físico. Eu trabalhei além da conta, eu me alimentei além da conta, eu consumi drogas, ou seja, eu consumi bebida. Quem é que vai pagar por isso? É Deus que está me castigando? Não. É a lei de ação e reação, causa e efeito. Se hoje eu estou passando por um problema, é efeito de algum, é o resultado, né, de um efeito mal feito em tempos passados, ou seja, é a reação de uma ação mal feita. Né? Deus não pune ninguém. Para a gente começar a terminar, né, a gente trouxe um texto de Kardec, né, que é bem interessante. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Muitas vezes a gente pega pessoas que estão em doenças terminais, problemas físicos, algumas doenças, fala assim, não, Deus vai me curar. Não, eu não vou buscar cura, que isso é para meu resgate, isso é para o meu aprimoramento. Deus coloca ao nosso alcance meios de cura. Se Ele nos dá essa tecnologia, essa oportunidade, temos a obrigação de buscar essa cura, temos a obrigação de manter o nosso corpo físico perfeito, né? Esse empréstimo que Ele nos deu, nós vamos prestar conta, né? Então temos a obrigação, Ele nos dá a tecnologia, a medicina, profissionais que estão aí capacitados para nos auxiliar em nossa cura do nosso corpo físico. Por que não procurá-los? É uma obrigação nossa, né? E nós trouxemos, para encerrar o nosso estudo, acredito que tentamos passar aí alguma coisa, né, sobre a doença no corpo físico, né, a necessidade de buscarmos o equilíbrio, através somente do equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é que vamos buscar também o equilíbrio do corpo físico. Se hoje o nosso corpo físico está sofrendo, estamos resgatando, estamos cumprindo a lei de ação e reação. Estamos sendo regidos por essa lei de ação e reação. Tá certo?
O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, está no advento do Espírito de Verdade. Ele nos fala assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Jesus trouxe para nós o grande remédio, que é a cura de todos nós, que é o amor, que é o perdão, que é amar indistintamente a nós mesmos, primeiramente, e também ao nosso próximo. Somente através do amor puro, do amor verdadeiro, é que vamos buscar, né, a perfeição física, a perfeição espiritual e a perfeição moral. Enquanto isso, vamos, né, resgatando, vamos dando cumprimento à lei de ação e reação. Causamos o mal, nosso próprio mal, mal do nosso próprio próximo, e vamos ter que resgatar, vamos ter que cumprir essa lei de ação e reação. Desejo a todos saúde e desejo que todos desejem também saúde, né, através do equilíbrio, através dos sentimentos de amor, de caridade. Tá aí o nosso estudo da noite, é bem simples, né? Nosso tempo já está quase que excedendo. Agradeço aqueles que estiveram junto conosco. E para encerrar o nosso estudo da noite, vamos fazer uma oração, agradecendo a oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos em pensamento, em ideal, em vontade, que possamos agradecer a Deus a tudo que tem nos concedido, o nosso corpo físico, a nossa encarnação, o nosso lar, nossa família, nosso trabalho, o pão de cada dia em nossa mesa, que possamos agradecer tudo isso. E mais ainda, possamos ser gratos a Deus pela vida, pela oportunidade de aprimoramento, e rogar a Ele que esteja sempre junto de nós, a nos iluminar, a nos guardar, a nos proteger, a nós, nossos entes queridos e todos aqueles que compartilham conosco da nossa caminhada evolutiva. Tenhamos uma boa noite. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado.